Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite para todos vocês que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. É uma alegria nós iniciarmos hoje, nesta segunda-feira, o tríduo preparatório para a solenidade de Corpus Christi, que é uma festa tão importante para a nossa igreja, porque ela exalta a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Eu acredito que nesse tempo de pandemia, onde a igreja está afastada do sacramento da Eucaristia, no sentido de que as pessoas, grande maioria delas, não podem comungar nesse tempo, é um tempo sim propício para a gente refletir sobre aquilo que nós estamos sem, sobre a realidade que nós estamos sem. Para quando nós voltarmos a poder receber Jesus na Eucaristia, nós venhamos com um coração novo, nós venhamos com um coração transformado. Quando estava discernindo fazer esse tríduo preparatório para Corpus Christi, eu pensei assim, mas não faz sentido, as pessoas não vão comungar, né? Eu pensava comigo assim, tríduo para quê? O povo não vai poder comungar, né? Vai crescer no conhecimento, mas não poderá fazer a experiência. Foi quando meu coração me inspirou. É justamente nessa hora que tem que ser levado esse conhecimento, para quando tiver de novo a oportunidade, seja bem vivida de um modo novo e transformador. Então por isso nós estamos aqui hoje para essa pequena catequese. A proposta é esta, né? Uma pequena gota de conhecimento sobre a Eucaristia, uma vez que da Eucaristia a gente fala, sempre terá o que falar, e mesmo que nós venhamos a falar o que tem para ser falado, nós não iremos falar tudo, nunca vai se esgotar, e nós nunca teremos um conhecimento pleno do que é a Eucaristia, a não ser quando nós estivermos lá na eternidade, se essa for a vontade do Senhor. Por mais que nós amemos Jesus na Eucaristia, por mais que nós tenhamos muita devoção em comungá-lo, nós não temos noção do que se trata a Eucaristia, porque a nossa linguagem é muito limitada para falar de Jesus eucarístico, e também nós somos muito rasos, muito superficiais, muito presos na aparência, naquilo que nós podemos ver. E a Eucaristia é um mistério altíssimo que nós não podemos ver, mas que nós podemos viver. Santo Agostinho, ele vai dizer nos seus escritos que nós não comungamos aquilo que a gente vê, mas que nós comungamos aquilo que a gente crê. E isso é maravilhoso. Então eu queria chamar a sua atenção para esse primeiro pequeno ensino antes de nós celebrarmos aquilo que nós estamos aprendendo através da Santa Missa. Pois bem, eu queria começar fazendo uma referência à derradeira ceia, à última ceia, um dos últimos momentos que Jesus esteve sentado à mesa com seus discípulos. A gente sabe que esse sentar à mesa com os discípulos era algo corriqueiro, ainda mais que era Páscoa. Naquela noite, naquela ceia em que nós chamamos a última ceia, foi o momento último de Jesus com seus discípulos, mas foi um momento fundamental para a nova aliança, para o novo povo de Deus. Bento XVI, ele vai dizer que a última ceia foi o ato, veja bem, o ato fundacional da igreja. Ou seja, nós não podemos dizer que a igreja foi fundada aqui ou que a igreja foi fundada ali. Não dá para precisar, mas dá para aceitar e acreditar no fato de que realmente a última ceia faz todo o sentido de ser, sim, o ato em que Jesus realiza, e ao realizá-lo, ele funda a igreja. Por quê? Porque na última ceia, Jesus já não está dividindo mais o pão e o vinho, como em outras ceias ele deve ter feito. Ali, ele estava dando de si para os discípulos, porque ele mesmo diz, são palavras dele, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Essa é a chamada, a narrativa da paixão, né?
Jesus está ali identificando o pão com o seu corpo, identificando o vinho com o seu sangue. Quer dizer, é Nosso Senhor que realiza isso. Então o Papa Emérito explica, esse foi o ato fundacional da igreja, uma vez que ali Jesus entrega de si mesmo, e ao entregar-se a si mesmo, ele cria uma nova comunidade, ele cria um novo povo que vai estar unida em comunidade com ele próprio. Ou seja, a Eucaristia, ela nos une e nos une a Deus. A Eucaristia nos une para que, nos unindo, nós sejamos unidos a Deus. A Eucaristia leva-nos a não somente fazer comunhão com Jesus, sobretudo, mas também fazer comunhão com o nosso próximo, fazer comunhão com a nossa comunidade. Por isso que existe a expressão, né? A Eucaristia faz a igreja, ou seja, a Eucaristia faz a comunidade, porque ela une, porque ela congrega um povo, todo um povo, em torno de um único pão que é repartido, e esse pão é o próprio Jesus, nosso Senhor. Então, a Eucaristia faz a igreja, nesse sentido de comunhão, de celebração, de assembleia, mas também a igreja faz a Eucaristia. Por quê? Porque foi a igreja que Jesus confiou a administração do sacramento da Eucaristia. Pois bem, mas antes mesmo de nós compreendermos especificamente a Eucaristia, precisamos compreender aquilo que eu falei. A última ceia foi o ato fundacional, foi o ato fundante, foi o primeiro ato. Ali Jesus institui a igreja. Por quê? Porque à igreja foi confiado administrar aquele sacramento da Eucaristia que naquele momento ele institui também. Porque não dá para separar igreja da Eucaristia, a Eucaristia da igreja. Não tem como. Porque Deus quis que fosse a igreja o âmbito existente para administrar, para conferir o sacramento da Eucaristia. A igreja é o lugar onde acontece a Eucaristia. A igreja é o lugar onde se dá a Eucaristia, onde se encontra a Eucaristia. A igreja é o lugar, é o âmbito que Jesus quer comunicar a sua vida, que Jesus quer nos vivificar no Espírito, dando o seu próprio corpo e dando o seu próprio sangue. Isso é maravilhoso quando entra, quando cai no coração de cada um de nós. Nós vamos aprender no Catecismo da Igreja, a respeito de sacramento, o seguinte, que o sacramento, ele indica uma realidade sagrada. O que é indicar? Indicar quer dizer mostrar. Indicar quer dizer apontar. Ou seja, o sacramento que nós celebramos, a Eucaristia, por exemplo, aponta, direciona, não é isso? Indica uma realidade sagrada, maior do que nós podemos compreender. Mas o sacramento não só indica uma realidade sagrada, ele realiza a realidade sagrada. Aqui nós temos que compreender, é isso que tem que entrar no coração. Uma coisa é eu apontar para vocês uma realidade, outra coisa é apontar a realidade e realizar a realidade. A igreja, ela não só aponta para a realidade do batismo, mas ela dá o batismo, ela faz acontecer o batismo. A igreja não só aponta para a Eucaristia, mas ela faz acontecer a Eucaristia. Esse sacramento é aquilo mediante a qual se aponta uma realidade sagrada, mas não fica só nisso, aquela realidade sagrada acontece de fato. É isso que nós chamamos de sacramento. Torna presente, atuante, aquela realidade sagrada de fato. Portanto, como que nós podemos então definir? Que conceito que nós podemos dar para sacramento? Sacramentos são sinais. Sinais, mas sinais eficazes. Por que eficazes? Porque realizam alguma coisa. Porque fazem acontecer alguma coisa. Não é um sinal
que diz de alguma coisa, mas é um sinal que realiza alguma coisa. Por exemplo, se eu der uma flor para você, essa flor sinaliza algum sentimento bom que eu tenho em relação à sua pessoa. É um sinal disso, mas não realiza isso. O sacramento não. O pão, a hóstia, ela representa Cristo. Mas representa em que sentido? Ela faz acontecer a presença de Cristo. Quer dizer, a igreja usa a hóstia para representar o corpo de Cristo. Mas o que é representar? Tornar presente. Tornar presente. Trazer o passado para o agora. É diferente. Dentro dos textos litúrgicos, dentro da cultura judaica, na teologia, representar não é como nós pensamos. Eu estou aqui representando alguém, mas eu não sou esse alguém. Eu sou eu, o fulano é o fulano. Eu estou aqui em nome dele, mas ele não está aqui. Não. Para a igreja, representar é tornar presente. Corpo, aliás, pão e vinho representam Jesus eucarístico. Mas o que eu entendo por isso? Eu entendo, pão e vinho são a presença de Jesus eucarístico. Isso é representar. Então, o sacramento são sinais eficazes. Por que eficazes? Porque Cristo está agindo neles. Quando eu realizo um sinal sacramental, como por exemplo, quando o bispo unge a fronte do jovem crismando, por assim dizer, aquele sinal é um sinal eficaz. Por quê? Porque ele realiza alguma coisa, porque ele comunica alguma coisa, e porque Cristo está agindo nele. Somente Cristo é que pode ministrar o sacramento. O ministro humano que está ali é apenas um canal de graça, mas quem ministra, quem preside a Eucaristia e os demais sacramentos todos, é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Então os sacramentos são sinais eficazes, por quê? Porque eles têm um poder eficiente, um poder que acontece de verdade, né? E por que nós temos os sacramentos? Qual que é o objetivo dos sacramentos? Nos dar a vida de Cristo. Em função de quê? Da nossa santificação. Quer dizer, os sacramentos, não só a Eucaristia, mas todos eles nos dão a vida de Cristo. Todos eles realizam as obras de Cristo no hoje da história. Mas o objetivo dos sacramentos, sobretudo, é a nossa santificação. Uma vez que nós somos chamados, vocacionados a sermos santos, o sacramento existe em virtude da nossa santificação. A santidade de Deus nos é dada, nos é comunicada através dos sacramentos da igreja. Então, é interessante também perceber que Cristo, ele traz em si, ou seja, Cristo tem em si todas as graças que eu e você precisamos para todas as etapas da nossa vida. Se você prestar atenção, os sacramentos da igreja nos acompanham em todas as etapas importantes da nossa vida. Desde o nascimento biológico e o renascimento espiritual no batismo, até o fim da vida, quando nós recebemos o sacramento da unção dos enfermos. Ou seja, os sacramentos, cada um tem uma graça específica para o momento próprio da nossa vida. Cristo contém em si todas as graças necessárias para toda a nossa vida. Por isso essa multiforme, essas muitas formas de uma única graça, que é a graça santificante. Então, cada sacramento comunica uma graça própria. E como que nós entendemos então especificamente o sacramento da Eucaristia? Só para a gente retomar, nós falamos que a última ceia foi o ato fundante da igreja, porque ali Cristo dá a si mesmo, comunica a sua vida, não é isso? Ali ele permite que, dando a si mesmo, ele crie uma nova comunidade que vai estar unida em comunhão com ele, em comunhão consigo e em comunhão com ele. A igreja existe porque é nela e através dela que se realizam os sacramentos.
E nós vimos que sacramentos são sinais, são ritos que indicam uma realidade sagrada e misteriosa, mas que faz acontecer aquela realidade sagrada e misteriosa. Isso é maravilhoso. Agora, sacramento da Eucaristia. Partimos do princípio de que nós temos que ser alimentados para viver. O alimento tem na nossa vida essa função, nos fazer viver. A alimentação é necessário para que haja vida na nossa vida. Precisamos nos alimentar. Na vida espiritual, na vida da graça, não é diferente. Precisamos nos alimentar. E esse alimento nós chamamos de sacramento da Eucaristia. Agora, uma coisa interessante. Nosso Senhor, Ele está presente em todos os sacramentos. Ele está presente no sacramento do batismo, Ele está presente no sacramento da Eucaristia, Ele está presente no sacramento do crisma, está presente no sacramento da penitência, está presente no sacramento do matrimônio, no sacramento da ordem e no sacramento da unção dos enfermos. Em todos Ele está presente. Só que a presença de Cristo na Eucaristia é diferente da forma com que Ele está presente nos demais sacramentos. É diferente. É igual você falar assim: Jesus está aqui na minha casa. Sim. Ele está comigo? Sim. Mas Ele não está com você da mesma forma que Ele estaria na Eucaristia. Vou explicar melhor essa questão. Por exemplo, vamos realizar aqui a cerimônia do batismo. Cristo está presente? Sim, Cristo está presente, porque é Ele que faz o sacramento. Mas a presença de Cristo no batismo é uma presença limitada. Por quê? Porque ela dura por um tempo. Começou o batismo, Jesus está presente. Terminou o batismo, aquela presença finda. Com a Eucaristia não acontece isso. Por quê? Enquanto a Eucaristia é presidida, Cristo está presente. Terminou a Eucaristia, Cristo continua presente nas espécies consagradas. Cristo está presente de corpo, sangue, alma e divindade nas espécies eucarísticas, dentro e fora da missa. Por isso que nós dizemos que a presença de Cristo na Eucaristia é uma diferença, é uma presença diferente de todas as presenças. E a gente precisa entender isso. E é por isso que nós afirmamos que o sacramento da Eucaristia é o centro, é a fonte e é o ápice, é o ponto alto da vida da igreja. Pois bem, e uma coisa que deve ficar muito presente no nosso coração, né? Veja bem, eu falei no começo da pequena catequese que se na ceia Jesus distribui seu corpo e seu sangue, quer dizer, vamos pegar uma coisa aqui bem óbvia, né? Nosso Senhor estava ali na ceia, Ele não estava na cruz ainda. Depois daquele ato da ceia, Ele iria para o seu julgamento, condenação e crucifixão. Mas Ele não estava ainda morrendo, Ele estava ali na mesa com os apóstolos. E Ele já apresenta aquele pão como seu corpo e apresenta aquele vinho como seu sangue. O que isso nos faz entender? Que na última ceia, Ele já dá seu corpo, Ele já dá seu sangue, antecipando a sua morte. A gente não pensa, né? Se Ele já está dando o seu corpo ali antes de morrer e dando o seu sangue antes de morrer, Ele está antecipando a morte dele. Naquela mesa, com os discípulos, Ele antecipa a sua morte. Agora, se ali Ele antecipa a sua morte, o que isso significa? Que no íntimo dele, no íntimo de Jesus, Ele está aceitando a sua morte. E se no íntimo dele, Ele está aceitando a sua morte, quer dizer que a sua morte agora passa a ser um ato de amor, um gesto de amor, e não uma derrocada, e não uma destruição, por assim dizer, mas um ato de amor. Ou seja, aquilo que exteriormente é uma destruição, aquilo que aparentemente é uma brutalidade, por assim dizer, uma violência brutal, torna interiormente, em Jesus, dentro de Jesus, um gesto de amor. Vocês entendem? E é por isso então
que a Eucaristia é um gesto de amor. Toda vez que nós comungamos do corpo e sangue de Cristo, nós estamos comungando do amor de Cristo por nós. Nós estamos comungando da sua morte e da sua ressurreição. Cada vez que se celebra a Eucaristia, nós estamos proclamando, anunciando a morte de Jesus, estamos proclamando a sua ressurreição. Cada vez que a missa é celebrada, torna-se presente aquilo que ela representa. O que a missa representa? A crucificação, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você já sabe que representar não é simplesmente relembrar, mas que representar é tornar presente. A palavra lembrar também não está errada, mas para os judeus, e a nossa liturgia está muito permeada da cultura judaica, para o judeu, lembrar é um lembrar eficiente. Ou seja, eu estou lembrando, mas eu estou lembrando o que de fato está acontecendo. É como se estivesse acontecendo, está acontecendo de fato, né? Mas não é algo subjetivo, não está acontecendo porque eu estou lembrando, está acontecendo porque a igreja, realizando os ritos correspondentes, está lembrando, mas ao mesmo tempo ela está fazendo acontecer. Quer dizer, para as espécies do pão e do vinho tornar-se corpo e sangue de Jesus, não depende do ministro humano, né? O corpo de Jesus não vai ser mais corpo de Jesus porque aquele padre é mais santo do que o outro. E aquele corpo não vai ser menos corpo de Jesus porque aquele padre é menos santo, ou vice-versa. E não vai ser mais Eucaristia porque aquele padre é mais santo, ou mais preparado, mais instruído. Não, não é isso. Porque os sacramentos, eles não dependem da santidade do ministro que os administra. Os sacramentos, eles acontecem por causa do rito. O rito é eficiente, né? O rito é o que realiza o que ele representa. É claro que o sacerdote, o padre, ele tem que ter a intenção interior de fazer o que a igreja faz, certo? Mas é o que a igreja faz, ou seja, o rito que torna presente no sacramento aquilo que o sacramento representa. Então, isso é Eucaristia, é um sacramento. Portanto, a Eucaristia, ela nos dá a vida de Jesus representada no pão e no vinho, mas representada do modo como eu já expliquei. Representado quer dizer feito presente, né? Feito presente. O corpo e o sangue de Jesus, o pão e o vinho representam corpo e sangue de Jesus, ou seja, são realmente a presença do corpo e do sangue de Jesus. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para dizer para vocês nessa pequena catequese. Eu tenho certeza que quando a gente conhece, a gente passa a amar mais. Quando a gente conhece, a gente tem que deixar o nosso conhecimento nos transformar. Quando a gente conhece, temos que deixar aquilo que nos é dado conhecer, mudar o nosso modo de se posicionar frente daquilo que temos a oportunidade de celebrar, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. O profeta Oséias vai dizer: o ser humano, o homem, o povo se perde por falta de conhecimento, né? E às vezes também se perde a salvação porque não se aproveita bem as oportunidades que Deus concede para realmente viver aquilo que Ele está dando a oportunidade de nós vivermos. Se Deus quiser, nós não voltaremos a comungar da mesma forma como comungávamos até a gente ter livre acesso à Eucaristia, quando chega um tempo que nós não temos mais. Esse tempo que nós não temos mais acesso à Eucaristia deve nos dizer muitas coisas a respeito da própria Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.